Olá, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, a gente vai ter uma conversa bem interessante agora com um cara que opera turismo de eventos, Lúcio Macedo, consultor do Sebrae. Estou chamando ele aqui. Vamos ver se ele entra agora. E a gente vai bater um papo sobre turismo, sobre a situação do turismo agora aqui no Rio e no Brasil. Tentar saber aí quais são as perspectivas futuras. É um setor que foi muito afetado pela pandemia e a gente precisa entender um pouquinho as características do setor e o que podemos fazer, quais são as ações a serem tomadas. Lúcio, você Tudo está bem, meio de lado, Rafael? você tá meio de lado pro pessoal aí. Tá bem? Tudo bem? Beleza? Obrigado pelo convite, amigo. Prazer estar aqui com você e com todo mundo aí que está nos assistindo. Prazer é meu de ter alguém do teu quilate, com teu currículo, com a tua história, conversando sobre o assunto no qual você é expert, né? Turismo, eventos, tudo isso. Então, eu que te agradeço por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente e tentar ajudar a fazer com que a gente desenhe um pouquinho, entenda, né, o diagnóstico de agora do que aconteceu com a pandemia e tentar desenhar e projetar o que vem pela frente, né? Que achamos que tudo vai mudar, as coisas não vão ser mais as mesmas do que eram antes da pandemia. E nada melhor do que você para ajudar a dar um norte aí para todo mundo. Correto? Correto. É Fala um verdade, pouquinho da amigo. tua, fala um pouquinho Eu- do teu currículo resumido, que senão não vai caber aqui 1 hora de live, mas, né, de uma forma resumida aí, Tranquilo. tua experiência nesse setor de turismo. Antes de começar, eu queria prestar uma homenagem a esse momento, né, muito triste às famílias de todas as vítimas dessa pandemia, né, que é um momento muito difícil, não só para a cidade do Rio de Janeiro, é para a humanidade. Né? Estamos vivendo realmente um momento dificílimo, estamos sendo testemunhas e passageiros de uma agonia imensa, e a gente tem que realmente fazer uma homenagem às famílias que estão perdendo entes nesse momento. O que Exato. a gente vai procurar falar aqui é que a gestão da crise da saúde não nos cabe, eu não sou um especialista dentro disso. Então, eu estou procurando olhar uma outra coisa que é importante, que é a geração de emprego e renda do turismo na cidade, né, do nosso estado, do nosso país. Então, o que nós vamos procurar lidar aqui, é este olhar sobre tudo isso que a gente está falando. Tá? Rapidamente, eu sou um especialista em marketing, eu tenho MBA em marketing pela FGV, mestre em administração e planejamento pela Gama Filho, e professor do MBA da FGV, consultor do Sebrae, e, enfim, realizei e tive a oportunidade de estar presente em vários eventos nos últimos anos, como a vinda do Djokovic para o Brasil, Corrida Disney, a Olimpíada da Baixada, os Jogos Abertos da Barra, onde eu comecei toda essa minha trajetória, Olimpíadas, campanha de prevenção às drogas, enfim, diversos eventos. E nos últimos 3 anos, conforme você citou, eu tive a oportunidade, a convite do presidente Marcelo Alves, da Rio Tour, de participar do trabalho da Rio Tour na gestão da Prefeitura do Governo Crivella de 2017 até o final de 2019. Foi uma experiência riquíssima, um momento muito difícil que a gente passou e a cidade passa. É importante a gente dizer que também isso se refletiu no turismo, no que a gente chama de ressaca pós-olímpica. Né? Isso também aconteceu em Barcelona. É importante entender isso, Rafael, que as pessoas falam, mas tudo tão lindo, tudo tão certo, teve dinheiro para isso. Barcelona passou pelo mesmo problema. Né? E é importante a gente citar Barcelona, porque o exemplo de Barcelona ele serve de referência muito forte quando a gente lida de exemplos de Olimpíadas que deram certo e que o pós-olímpico foi certo. Barcelona, Sydney e Londres, mas principalmente Barcelona, que não é a capital da Espanha,
a capital é Madrid, e ela fez um trabalho muito importante, do que a gente diz o seguinte, quando a cidade usa os jogos para se alavancar. Então, Barcelona recebia 800 mil turistas ano, e 2 anos após a Olimpíada, ela se estruturou e passou a ter uma média de 12 milhões de turistas ano. Então, hoje, o turismo para a cidade de Barcelona é de fundamental importância, né? E aí você tem diversas coisas que aconteceram, né? A reorganização da Barceloneta, que é exatamente o cais dele, a parte de chegada de navios, que virou uma coisa muito legal, que hoje o Porto Madeiro, na Argentina, copiou, e aqui o Rio de Janeiro buscou copiar, ainda nós não temos ainda isso avançado, mas enfim. Então, nós tivemos a vivência de passar por todo esse momento do turismo. Nessa ressaca pós-olímpica, o que aconteceu? A gente saiu de 20 mil quartos para 58 mil quartos, né? Triplicamos a oferta de quartos, mas, enfim, por causa também de um momento recessivo que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, não tivemos esse número triplicado do número de turistas que vieram ao Brasil, né? Sem fazer críticas nenhuma a gestões anteriores, apenas como ressalva, em função do Brasil ter passado por todo um ciclo de mega eventos, nós não tivemos aqui a preocupação de trabalhar o destino da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque tudo acabava caindo no Brasil, e como eixo principal dessa história, a Copa do Mundo era no Brasil, mas foi no Rio de Janeiro. Os Jogos Pan-Americanos eram no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Os Jogos Mundiais Militares eram no Brasil, no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo, a final, foi no Rio de Janeiro. E a Olimpíada e a Paralimpíada no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, por si só, estava sendo trabalhado na mídia. Mas essa visibilidade, ela também tinha que ter uma visibilidade acompanhada com uma promoção turística. Então, esse destino Brasil / Rio de Janeiro tinha que estar nas prateleiras de cada uma das agências de viagem do exterior. E a gente tem que entender o seguinte, que muitos países não têm um novo player como o Brasil / Rio de Janeiro apareça. Por quê? Sim. Paris, uma das principais indústrias, entre as 3 maiores indústrias da França, é exatamente o que? O turismo. Recebe 80 milhões de turistas ano. Só a Torre Eiffel recebe mais turistas do que o Brasil, mais de 8 milhões. Ela e a Euro Disney dá 18 milhões. Né? Então, o Brasil, de turismo internacional, recebe 6 milhões de turistas há muitos anos. A gente precisa reverter isso. Né? Então, é muito importante a gente ter a consciência disso e entender que o turismo ele é uma indústria. É uma indústria que conecta 52 segmentos. É que muitas vezes a gente só olha ali o front page, o que está na frente, não, mas é o hotel, é a aviação, é o restaurante, o comércio. Não é só isso. Olha só, né? Que está ali naquele entorno mais próximo ali, mas só que tem uma cadeia imensa por trás aí, né? Exatamente, e é isso que a gente procura falar o tempo todo. Por quê? Porque ele pode ser uma grande alavanca nesse retorno da economia fluminense. Você aí que está na gestão da Câmara dos segmentos de Indústria e Comércio, Comissão de Indústria e Comércio, tem uma frase muito importante que diz assim, comércio e turismo viajam juntos. Né? Porque você tem essa coisa toda do comércio, do turismo, toda uma indústria, toda uma cadeia produtiva. E quando você fala das cadeias produtivas, você fala assim, por exemplo, você viaja de carro, você tem toda a indústria automobilística, de aluguel de carro, de postos de gasolina, isso está envolvido no turismo. Né? Aí você vai falar assim, os restaurantes, tá bom, mas quem fornece alimento, quem trabalha lá atrás na segurança, quem está na parte da cozinha, todas essas pessoas estão servindo ao turismo. Então, o que a gente precisa perceber, Rafael, e eu acho que você, como uma grande liderança, pode trazer, é que neste momento que a gente vai ter um grande número de desempregados, porque nós já estamos vendo isso acontecer, nós temos o seguinte, o turismo ele gera oportunidade de trabalho do primeiro emprego à terceira idade, de ambos os sexos, inclusive para portadores de necessidades especiais, da baixa escolaridade à alta especialização. Então, ele tem que ser visto como um projeto de governo, não só nesta gestão, mas um projeto de governança permanente do Rio de Janeiro. Por quê? Porque você vai dar uma oportunidade imensa a muitas pessoas, porque você faz uma cadeia produtiva muito grande. A exemplo do que é a construção civil, que também tem, a exemplo da indústria do petróleo,
que também tem uma cadeia produtiva muito grande. Então, quando a gente fala, o turismo é o novo petróleo, cara, é muito legal falar isso. Sabe por quê? Porque o petróleo é um recurso finito. E nós estamos vendo agora o petróleo desabando. O preço está abaixo de 30 dólares. Inimaginável. Exatamente. Era 120 dólares e agora está 30 e ninguém sabe se não vai cair mais. Há uma grande oferta de petróleo no mundo. Ou seja, o petróleo, ele daqui a pouco ele sai, vai vir outras energias limpas, né, e tudo mais. Só que a indústria do turismo não. A gente tem belezas naturais, nós temos cultura, nós temos entretenimento, nós temos experiências maravilhosas. A nossa cidade ela é praia e mar no mesmo ambiente, nós temos a maior floresta urbana do mundo. Então, essa potencialidade turística tem que ser desenvolvida como uma indústria realmente. E, principalmente, o seguinte, o turismo não é mais uma opção para o Rio de Janeiro. Ele é a grande solução para o Rio de Janeiro. Afirmo isso sem sombra de dúvida. O Medina tem uma frase que é muito importante. O Roberto Medina diz assim, o turismo é tão importante que a gente tem que entender o seguinte, para cada quarto ocupado, gera 3 empregos, entre diretos e indiretos na cadeia produtiva. Se nós temos 60 mil quartos, você tem 180 mil diretos que já estão ali trabalhando. Isso é muito significativo. Olha o quanto, com a capacidade instalada que a gente já tem, com todo esse atrativo turístico que a gente tem, e principalmente com essa natureza que está reagindo positivamente a todo esse momento, o quanto isso não pode virar uma grande oportunidade para a cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. A gente tem que tentar exercer a nossa vocação e a potencialidade em sua plenitude, né? Que é o que não está acontecendo, talvez, nesses últimos momentos. A gente talvez tenha perdido uma oportunidade incrível aí de aproveitar ao máximo. Então, veio a pandemia, né? O panorama que você falou, a gente passou bem ali no momento dos eventos, mas o pós-eventos foi um momento mais de declínio, que estava aos poucos tentando se recuperar. Eu vejo grupos aí de eventos de turismo tentando se reorganizar, se reunir. De vez em quando acompanho aquelas reuniões da Associação da Apresentar Rio, né, que tem sido bastante, acho que, produtivas ali para tentar ter uma união ali de forças, né, com relação ao turismo e eventos. E a gente precisa, assim, tentar fomentar, tentar entender o que a pandemia, assim, quando veio. A primeira pancada foi o seguinte, tudo que tem ponto turístico, todos os equipamentos que têm relação com o turismo, de uma forma geral não, todo mundo, 100% parou tudo. Não pode aglomerar, turismo pressupõe que você vai ter um bocado de pessoas ali se reunindo, então não pode, né? Parou. E o que se fala é que a gente está talvez chegando agora no auge da crise de saúde, né? Um problema enorme, faltando leite para as pessoas. Quem ficar doente agora realmente vai ter um sério problema, com maior risco de ter, assim, de até chegar a morrer. Mas o que é importante? A gente tem que tentar já pensar na retomada. Por quê? O planejamento é fundamental. Se deixar para pensar só depois que passar o problema, aí não adianta, porque vai se perder um tempão tentando planejar algo que já era para estar sendo executado. Então, cada órgão, seja municipal, federal, estadual, tem que designar seus servidores, as pessoas que trabalham nesses órgãos todos, já tem que estar pensando nos protocolos que vão ser utilizados no pós-pandemia, que vão ser ali fundamentais para essa retomada econômica do Rio de Janeiro. Rio, cidade, Rio, estado. Né? Então, a pandemia, assim, quais eram os números do turismo antes da pandemia? Digo em termos de PIB, em termos de o que você achava que representa em percentual assim, de riquezas. E como é que foi essa parada? E a gente agora está nessa confusão. O que está sendo conversado nesse momento de reorganização e planejamento para recomeçar? Primeiro, é importante a gente entender o seguinte, que o turismo talvez tenha sido um dos primeiros a parar e vai ser um dos últimos a voltar, né? Por tudo que tem. É fundamental que a gente, nesse momento, vai ter que escutar muito a questão da ciência. Tá? Não adianta acelerar nada disso, a gente tem que escutar a ciência. E principalmente o seguinte, todo mundo está esperando a volta da normalidade. Na verdade, nada do que foi será. Nós teremos agora que conviver com novos protocolos de segurança, de biossegurança e de vigilância sanitária. Não há como fugir disso, e isso obriga muito uma recapacitação de todo o trade turístico.
Entendeu? Então, o que nós estamos vendo, graças a Deus, a classe turística ela está muito mobilizada, né? O Ministério do Turismo está muito próximo aqui, a Embratur, enfim, a gente tem conversado. Há uma necessidade cada vez maior de se buscar os novos protocolos, né? Está se entendendo o que está sendo feito em alguns outros países, né? Na questão de protocolos. A gente entende que na questão do turismo, o que vai acontecer, né? Imagina uma pedrinha que você joga no meio do lago de um helicóptero. Ela vai criando ondas. Então, no primeiro momento, a tendência nossa vai ser andar pela própria cidade. Hoje você está restrito à sua casa. Então, Sim. de repente, você vai começar a querer ir à praia, vou à floresta, quero conhecer alguns lugares que eu não fui, começa a sair. Segundo momento, você vai, como já aconteceu o movimento até das pessoas que fugiram do Rio, vieram para as cidades mais próximas, até 100 quilômetros, 150 quilômetros. Então, a Serra foi muito ocupada, tem muita gente na região dos lagos, que foram, alguns que tinham casas de amigos e ficaram por lá. Então, isso vai começar a ter também esse movimento dentro do estado, mas ali bem próximo. Depois, ampliando essa ondinha que caiu no lago, você começa a visitar os estados vizinhos, as proximidades. Então, esse turismo intra-regional começará a acontecer. Depois, o turismo nacional, e aí a gente está falando aí de chegando a 12 meses por aí, e a expectativa de retorno no turismo internacional é de 12 a 18 meses. Entendeu? Então, por quê? Tem muitos países que estão com a fronteira fechada, tem muitos países que não estão permitindo voos. Não estão recebendo as pessoas de fora, é isso. Eu vou te dar uma informação, Rafael, que pouca gente sabe, né? A gente está olhando tudo isso aí na televisão e não está vendo. O Galeão recebe, neste momento, um voo internacional às quartas-feiras de Paris e saem 3 voos para Guarulhos. Você imagina aquilo tudo totalmente fechado? Nós estamos vivendo o mundo, né? A crise aérea está muito forte. Tá? Nós temos aí um problema seríssimo. Por quê? Porque nosso país é um país continental, né? Então, você não consegue falar de turismo sem a questão da conectividade aérea. E nós temos 3 principais companhias aéreas nesse momento do país que estão assim, no limite. A gente já vinha com um problema muito sério no Rio de Janeiro, que era a questão que a gente estava do querosene de aviação, que era muito... o imposto aqui estava muito alto, então o Rio já vinha perdendo voos para Recife, para Fortaleza, para Brasília, que fizeram uma guerra fiscal muito grande. A gente conseguiu, junto com o governo do Estado, uma articulação muito importante do secretário Otávio Leite, na época, do Marcelo Alves, enfim, de todo o trade, reverter essa questão aqui, de baixar o preço do combustível de aviação, mas agora está geral, a gente está realmente numa situação muito complicada. Então, o primeiro momento, a gente vai ter as viagens rodoviárias, tanto de carro quanto de ônibus. E mesmo para ônibus, os protocolos de vigilância sanitária terão que ser utilizados. Então, por exemplo, para o avião hoje se discute quantas pessoas vão poder caber no avião. Você vai botar um passageiro do lado do outro, vai ter que dar um espaço de uma cadeira, né? O jornal O Globo de domingo mostrou exatamente os novos escritórios, que vão estar totalmente com as marcações de espaço ao seu redor, para a gente entender as áreas que você pode aproximar das pessoas. Então, tudo isso vem desses novos protocolos. Então, nós estamos lidando com o novo. Quando você lida com o novo, você ouve a ciência, mas tem muito ensaio e erro. Então, teremos que aprender muito com isso. Tanto que a área de eventos agora está começando a ir buscar diversos estudos para entender. Por exemplo, corrida rústica. Como é que você faz para ter uma maratona com 40 mil pessoas? Né? Então, já tem algumas coisas vindo de fazer corrida na forma de ondas. Saem 30, saem 40 a cada vez. Então, vai ser uma corrida com tempo aberto, você marca pelo chip, e isso dá uma nova perspectiva para ver a corrida, mas não ter o ajuntamento de pessoas. Né? Outra coisa que está voltando, eu acho que talvez um dos primeiros movimentos de eventos que a gente vai ter vai ser tipo drive-in. As pessoas no seu carro, fechado, e assistindo alguma coisa. Né? Já estão começando a fazer aqui no Rio, né? Não sei se você soube. Né? Isso. Pela Dream Factory já estão pegando ali a Cidade das Artes para fazer algum evento. Já tem alguns programados, se eu não me engano, na Arena, na Jonessi Arena, e alguns outros equipamentos. Eles estão começando a tentar organizar esses eventos de drive-in como você está falando agora. Acho que vai ser um grande laboratório para a gente avaliar, não? Acho que realmente é uma coisa que vai pegar, que vai dar certo.
Exatamente. Acho que vale a pena. Eu queria fazer uma colocação aqui muito importante, porque o que está acontecendo nesse momento? É importante a gente entender o seguinte, que os hotéis, nós tivemos quase 50%, 60% dos hotéis do Rio estão fechados. Hoje saiu uma medida provisória do governo de liberação de 5 bilhões de reais para o Fungetur, para que os hotéis, equipamentos turísticos, enfim, possam ter acesso para poder ter capital de giro, dentro disso que a gente falou, vai demorar a reabrir. Essas pessoas deverão demorar a voltar a ter faturamento, né? Então, isso é muito importante, e é um pedido que eu faço a você, Rafael, de poder acompanhar de perto, porque a gente tem a AGE Rio, que é um dos bancos oficiais aqui do Rio, que é do Estado, e a Caixa Econômica, esses são os principais agentes que fazem esse repasse, para que a gente possa ser disruptivo nesse momento. Não adianta você querer emprestar dinheiro e exigir grandes coisas para a pessoa para poder justificar aquilo. Não vai ter nesse momento. As garantias têm que ser outras, as visões têm que ser outras. Então, a gente precisa, desse momento, que esta indústria esteja viva. E outro ponto muito importante, que aí eu faço esse pedido especialmente a você, diz respeito aos nossos guias turísticos, que muitas vezes são autônomos, não são vinculados à empresa, e hoje eles estão aí na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, com o PL 1796. Isso. Pois é, e é fundamental, porque eles precisam estar na questão assistencial. Entendeu? O Arnaldo Bichucha da L Guia tem defendido muito isso, são em torno de 3 mil guias que são associados e que são atuantes na cidade do Rio de Janeiro. Esses guias são autônomos, trabalham vinculados em projetos, ou muitas vezes são eles que nesse momento estão desassistidos. E essa é importantíssima nessa engrenagem. Olha o tamanho que nós estamos falando, da quantidade de famílias que estão envolvidas com isso. Então, esse olhar seu para isso seria de fundamental importância. É um pedido que eu lhe faço. Exato. Vou fazer algumas observações, então, pegando o gancho do que você já está falando. Esse PL foi publicado lá pelo Diário da Câmara, mas ainda não entrou na pauta, está faltando aí parecer de comissão, algumas coisas para ele conseguir entrar na pauta para votação. Aquela questão da renda básica emergencial do governo federal, pelo que eu soube, você também comentou comigo, que muitos guias turísticos não estão conseguindo, né? Ficaram meio que no limbo aí, não estão conseguindo pegar ainda não conseguiram acessar. Esse auxílio mínimo aí que tem, né? Então, uma forma de a Câmara conseguir compensar é tentar botar pelo município essa questão da renda básica emergencial. Você falou do Galeão, realmente, pelo que saiu até uma nota hoje, dizendo que parece que no mês de abril só teve 8 voos comerciais internacionais, ou até no mês de abril, todo mês de abril, o Galeão só fez 8 voos, 8 comerciais internacionais, ou seja, realmente o número acabou, né? E você falou da questão do acesso ao crédito. Só um minutinho. O Galeão já vinha sofrendo esvaziamento por causa do Santos Dumont. Tá? A Infraero ser sócia do Santos Dumont e do Galeão, estava tendo uma guerra muito grande entre as duas. E o que aconteceu? O que é importante? Para você ter um voo internacional, precisa ter 7 voos nacionais chegando, para você poder ter o voo internacional. Então, o Galeão já vinha num processo de esvaziamento, não é uma coisa só da pandemia. A pandemia só trouxe um caos maior para essa história. Sim. Só botou a pá de cal, né? Porque, na realidade, a coisa já... Vamos lá. Eu estava conversando com algumas pessoas, porque o governo federal começou a anunciar aí, logo no início da pandemia, uma série de medidas econômicas para tentar salvar os diversos setores econômicos. Teve algumas muito boas que estão sendo utilizadas, como, por exemplo, aquelas MPs, a 927 e a 936, que tratam da flexibilização da carga do trabalho, da suspensão dos contratos de trabalho, da redução da jornada com a redução do valor, com o governo entrando com um pedaço ali do seguro-desemprego. Essas MPs estão sendo muito utilizadas pelos diversos empresários e comerciantes, eu tenho visto, bacana. A MP 944, que é aquela que fala da linha emergencial do BNDES com a facilidade de ter a taxa de 3,75 ao ano, que é uma excelente taxa, com 6 meses de carência para pagar depois.
Essa linha poucos conseguiram, não muitos. Só quem estava com tudo organizadinho ali das pequenas e médias conseguiram, né? Mas por causa das garantias que muitas vezes são pedidas e não se tem. Muita gente está tentando pegar as linhas anunciadas pelo governo. Quem não sabe, o governo federal tentou fazer o seguinte: diminuiu ali a alíquota que os bancos têm no depósito compulsório, para ver se os bancos conseguiam passar parte desse ganho para facilidade numa condição de crédito. Além disso, o governo ficou de garantir 85% e os bancos ficarem com 15% das garantias com relação à inadimplência, qualquer questão do tipo. Só que eu conversei com alguns amigos meus, assim, que já foram do mercado financeiro e me deram assim, quase que uma aula, né, sobre isso, e falaram o seguinte: os bancos estão fazendo aquela propaganda lindíssima na TV como se fossem os maiores parceiros do mundo dos empresários e dos empreendedores. Aí quando o empresário liga, o empreendedor liga, não, a taxa não mudou, é tudo a mesma coisa, a análise de crédito é rígida, e eles não estão aliviando para nada, né? Se não tiver uma intervenção forte do Ministério da Economia ali, não vai adiantar. E o pessoal do mercado acha que se o governo não entrar garantido 100%, os bancos vão ficar nessa ladainha aí até o final. E isso pode, assim, o perigo é gerar uma quebradeira imensa, né? E o barato agora vai sair caro lá na frente, que é muito melhor você investir agora para recuperar e manter a economia viva e aquecida, do que lá na frente você ter que investir muito mais para conseguir fazer as coisas retomarem, né? Então essa está sendo talvez a dificuldade mais assim impactante que eu estou percebendo junto com todo mundo. É perfeita a sua colocação, Rafael. O dinheiro do governo, os repasses vieram, só que a questão das garantias e as vírgulas de cada contrato, que nesse momento que as pessoas estão precisando de dinheiro, não é para fluxo de caixa, não é para investimento, é para fluxo de caixa, é para poder pagar e se manter aberto ou garantir que o funcionário vai poder ser demitido e receber. Quer dizer, é uma questão humanitária que nós estamos tendo. E acontecem essas histórias todas. A FGV está fazendo um trabalho importante com o SEBRAE, ela está fazendo um trabalho importante com alguns municípios e está fazendo um estudo para o SEBRAE. O que acontece? Os governos, e aí eu acho que você poderia levantar essa bola aqui dentro do Rio de Janeiro. Os fundos imobiliários, né, fundos de investimentos imobiliários, eles trazem uma garantia imobiliária da história. Então, o governo federal tem 680 mil imóveis, né? Então, a ideia é de que forma fazer disso um grande fundo imobiliário, usar esse recurso para poder ajudar, nesse momento, o micro e pequeno empresário. E aí eu transfiro para você uma sugestão de que forma que o Rio de Janeiro, que também tem uma grande base imobiliária, poderia fazer um grande fundo imobiliário para poder capitalizar o turismo, usando esses imóveis que hoje tem no Rio. Alagoas está fazendo isso e usou como base dessa receita para avançar imóveis públicos, entre eles algumas escolas, que foram dadas como garantias, os prédios que têm utilização. Então, isso é uma inovação. E no momento de crise, você tem que ser disruptivo, você tem que ser inovador. Você não pode tratar a doença com os mesmos remédios hoje que ela não serve, ela está esperando uma nova vacina. Nós também precisamos de uma nova vacina econômica. A vacina é inovar, trazer coisa nova. O que não podia antes tem que poder agora. Por quê? Estão morrendo pessoas e vão morrer empresas que vão matar empregos. Isso é cruel. Entendeu? A gente sair dessa pandemia ainda com uma grande recessão, a gente tem que ser inovador, não pode ficar preso a coisas burocráticas atrás de alguém que está sentado numa cadeira dizendo assim, não, olha, nessa vírgula aqui você não passa. Pô, mas você está com o hotel aberto, você tem 200 pessoas que estão trabalhando, eu estou tentando manter esses empregos, você está falando da vírgula? Isso está acontecendo com muita gente. Então, eu acho que o governo, no caso municipal, e você aí com uma liderança desse setor, poderia estar pensando nesse tipo de sugestão. Se você quiser, a gente conecta você com a Fundação para entender isso, porque a gente tem que avançar, nós temos que ser rápido nesse momento. O dinheiro, cada dia que ele demora a chegar mais, as pessoas estão realmente necessitando de recursos. Inclusive, eu vou pedir então para a gente ver se faz isso na segunda de manhã, porque a partir da semana que vem, além de eu ser presidente da Comissão de Indústria e Comércio, eu sou vice-presidente da Comissão de Orçamento da Câmara. E a partir de segunda a gente começa as audiências públicas, que vão ser virtuais, né, não vão ser presenciais, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a primeira que vai ter na segunda-feira à tarde com a Secretaria de Fazenda.
Então, acho que vai ser importante a gente conseguir já conversar de manhã para de tarde já colocar isso como sugestão, discutir essa ideia que você falou com a Rosiméria, secretária de Fazenda aqui do município. Eu acho que vai ser uma sugestão bacana. Uma outra pergunta que eu te fazia. O Congresso aprovou a MP 907, que é aquela que muda um pouco ali a característica da Embratur, a empresa brasileira de turismo, que sempre foi muito focada no turismo internacional e com essa mudança internamente ali o Brasil. Deixa eu só tentar chamá-lo de novo, que deu uma travada aqui no Lúcio. Vamos lá. O papo tá fluindo, né? É bom que ele vai dar muito norte assim, para a gente conseguir... Calma aí. Conseguir ter as ideias necessárias para colocar o turismo de volta aí. Vamos lá, pessoal. Estou tentando chamar o Lúcio para participar novamente. Vou daqui a pouco também falar com ele. Como é que ele acha aí que vai ser, o que vai ser importante em termos de legislação para a gente conseguir fomentar o turismo no pós-pandemia? Como é que eles acham que vão ser os protocolos com relação aos diversos tipos de equipamentos, né, que tem museus, cinemas, teatros, parques temáticos, né, os grandes eventos, casas noturnas, como é que isso vai ser, né? Então, acho que a gente está tentando assim, desenhar um quadro futuro com relação a esse segmento, né? Bom, fiz de novo aqui o convite para ver se ele volta, mas pelo visto a internet dele deu uma caída. Alguém está falando aqui de imposto. Teve uma votação aqui na Câmara para falar de IPTU. A gente vai tentar pensar no pós com relação às TUAPs, né, o uso de área pública para eventos. Vamos lá, Lúcio. Bom, está de volta. Eu estava falando aqui, não sei se você ouviu, eu vou aproveitar que na semana que vem começam as audiências da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na segunda já tem uma com a Secretaria de Fazenda, que é segunda à tarde. Se de manhã a gente conseguir fazer essa ponte, essa conversa com a FGV, a gente já apresento com mais propriedade, né, essas ideias que você passou aí com relação aos fundos imobiliários, aos imóveis do município para a Secretaria de Fazenda e ver se já tem alguma perspectiva, né, tá bom. De melhoria. É importante entender a quantidade de imóveis que o Rio poderia ter e fazer esse tipo de coisa. É uma coisa que outros municípios estão fazendo, quer dizer, está dando certo, tem que inovar, tem que buscar oportunidades com o mercado financeiro, porque os recursos virão de inovação, né? E principalmente, Rafael, é importante o seguinte também, né? Todos nós estamos encolhendo, as empresas estão encolhendo, os orçamentos domésticos estão encolhendo, então é muito importante, nesse momento, o Estado encolher e saber exatamente o que faz com cada real, entendeu? Ter um setor de avaliação realmente de cada um desses recursos, porque agora cada real vai contar muito, entendeu? Para que a gente possa retomar esse novo momento. A gente regrediu aí muito com a questão da pandemia. Em termos de economia, a expectativa é que a gente vá para 10 anos atrás. Em termos de inovação e digitalização, a gente pulou 15. Todo mundo teve que se reinventar na questão da digitalização, as nossas reuniões, as pessoas, as empresas. Quem não vendia por delivery teve que sair correndo. Você vê que a quantidade de... Né, é o que está salvando a gente. Teve né? que se virar para montar, é verdade. Eu espero. Olha, a Magalu fez uma parceria com o Sebrae, o Magazine Luiza, está digitalizando uma quantidade imensa de micro e pequenos empresários para que eles possam sobreviver. É importante, mais de 80% das empresas no Brasil são micro, pequenas e médias empresas. E elas que fazem a geração de emprego, daquele 3 aqui, 5 aqui, 12 ali, 25 acolá. Isso dá um mundo imenso de micro e pequenas empresas. Você vai, inclusive, a gente está dentro de um município grande, vai para o interior, só dá micro e pequena empresa. Entendeu? Então, se elas não tiverem, não se reinventarem, se elas não avançarem, não tiver alguém que as ajude, essa mudança repetida, porque é uma quebra de paradigma, a gente vai ter uma quebradeira muito grande e o pior é o que vem, não é só as empresas, são as pessoas. Né? Então, temos que agir rápido. O legislativo tem que agir rápido, ele tem que ter esse pulso exatamente do que é importante nesse momento, do que é emergencial e do que é essencial. Exatamente.
Tá aqui, ó, Rio.Rafael Pazos, está falando aqui sobre a situação da rede de hotéis, que tem que mexer no IPTU e no ISS. Então, 2 projetos que a Câmara está apreciando. Um foi a questão do desconto ou do reparcelamento do IPTU desse ano, de 2020. Quem pagar Perfeito. visto que falta vai pagar com 20%, ainda é um desconto muito tímido, muita gente não vai conseguir. Ou as parcelas que faltam, né, que são 10 parcelas, contando que está todo mundo em dia, faltam 6. Vai poder pagar a partir de agosto para frente. Então, junho e julho não pagaria, para pagar de agosto para frente. Mas é um diferimento, né? Então, depois pode ser que tenha que se mexer de novo. E foi mandado também para a gente um projeto aí mexendo em legislação urbanística, que pegaram um compilado que já estava sendo discutido ano passado, de mudanças na legislação urbanística do Rio, uma parte ligada a hotéis, né, podendo fazer ali a transformação de uso para uso misto. Então, isso tudo está sendo discutido agora, nesse momento, né, pela Câmara, a partir da semana que vem. Eu posso, se você puder deixar depois o seu contato comigo, a gente aprofunda um pouco mais essa discussão com relação à rede toda de hospedagem. Isso tudo foi discutido por uma comissão o ano passado, que eu tive a oportunidade de participar, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo gabinete da Casa Civil, e foi feito um documento muito grande que a gente reuniu o trade, foram várias reuniões, e isso aí já vinha exatamente por isso, porque as pessoas receberam incentivos para construir para a Olimpíada, construíram hotéis para a Olimpíada e depois a gente passou a não ter esse número de turistas que se esperava. Sim. Então, a readequação desse equipamento passa exatamente por isso, tanto que a nova legislação urbanística já permite a construção em alguns locais de apartamentos com 30 metros quadrados, como se tem no mundo todo. Né? Você tem lá os estúdios de Nova York, são na Europa e tudo, acontece isso. Então, é fundamental, existe, para sua informação, um relatório. Participou disso a BH, a Rio Tour, as indústrias, a parte dos aeroportos, da indústria de aviação. Tem esse relatório do Gabinete Civil, foi feito na época, o Messina que estava liderando, e a outra pessoa está lá, não me recordo o nome agora, eu te passo todo esse contato e talvez esse relatório possa ser a base para você já partir. Não, com certeza, vai ser muito útil. A gente está conseguindo, acho que, assim, discutir bem ali, eu consegui compreender bem ali quais são qual é a demanda, né, real e necessária para a gente conseguir ver se aprova o que realmente é preciso. Alguém pergunta se está aprovado o IPTU de agosto para frente, a Câmara já votou. Agora o prefeito tem que canetar e sancionar. Como foi ele mesmo que mandou o projeto, acredito que semana que vem ele deva ser sancionado. Então, vamos aguardar. Uma outra coisa... Somos uma economia de guerra, né? A gente tem que ter essa visão exatamente, Rafael. A economia de guerra nos obriga a agir com velocidade e de forma diferente. Que não dava, mas agora tem que dar. Entendeu? A gente tem que quebrar essas barreiras burocráticas. Entendeu? Exatamente, exatamente. Eu estava assistindo agora a um webinar do pessoal do setor de shopping center, né? Associação Brasileira de Shopping Center. Aí tem o representante do Rio e do Brasil, com alguém que está ali acompanhando Estados Unidos e China, e um outro que está acompanhando a Europa. E assim, os Estados Unidos, que teoricamente tem a economia mais liberal do mundo, lá o governo agiu rápido fazendo o quê? Está dando dinheiro mesmo para as empresas. Né? Eles não estão avaliando muito essa questão do crédito, não. Está todo mundo lá quase que recebendo. Ó, vou te dar tanto. Né? Aqui aquela MP 944 que foi importante, mas está específica para folha de pagamento. O problema é que está muita gente, essas microempresas às quais você fez referência, as micro e pequenas, elas precisam do capital de giro, não estão conseguindo. Né? Elas precisam rodar nesse período. Pagar o salário, beleza, teve aquele caso da redução, da suspensão do contrato, mas precisa do capital de giro, senão também vai morrer, não vai conseguir. Se isso se perdurar, essa situação perdurar, vai começar a ter uma quebradeira de muita gente. Né? Eu tinha perguntado aqui, Lúcio, essa questão da Embratur, MP 907, que mudou um pouquinho ali a característica da Embratur, né? Que ela tinha uma visão agência, muito... Não? Como é que você acha que isso pode ajudar aqui, assim, em termos de... Olha, eu diria para você o seguinte, só um problema que houve é que ela acabou não tendo os recursos esperados, então ela vai ter que se capitalizar. Mas é de fundamental importância que a gente tenha uma agência com este formato de agência para ter velocidade, porque o que acontece? O destino Brasil
tá? Ele tem que estar competindo lá fora, nas principais feiras. A gente tem que estar o tempo todo fazendo um trabalho com os principais players, com as companhias de aviação. Vai ter que, na verdade, reconstruir toda uma rede de relacionamento. Entendeu? Então, se você não tiver uma agência dedicada 100% a isso, você não consegue. E tem um detalhe a mais, a gente participou outro dia de uma live aí com o presidente da Embratur, e falou que neste primeiro ano, em função da pandemia, a Embratur também ajudará na questão do destino nacional, do turismo nacional, porque o foco dela era o turismo internacional. Isso. Por quê? Porque a gente tem que ter um esforço imenso, né? Se a gente conseguir recuperar com o turismo nacional do Brasil, ele é muito forte. Né? É extremamente importante o turismo nacional. E a gente tem muito a fazer com o turismo nacional. Vou te dar um exemplo, Rafael. Nesse final de semana, foi um feriado na China. Tá? A China é o maior emissor de turistas internacionais. Ela envia 130 milhões de turistas internacionais para o mundo todo. Neste final de semana, 100 milhões de turistas nacionais viajaram dentro da China. Por causa desse momento. Então, você imagina o que nós temos de demanda reprimida, né? Que na hora que a gente estabilizar essa questão da ciência, né? com os protocolos de saúde, o quanto a gente não pode ter do turismo nacional, porque a tendência natural no primeiro momento é, olha, eu vou viajar aqui eu estou perto de casa, eu falo a mesma língua, eu sei qual é a lei, então a gente pode ter um grande fortalecimento, ele pode ser a grande chave alavancadora disso. E é importante lembrar o seguinte, o turismo ele traz o dinheiro novo para a economia. Porque o dinheiro da cidade de Janeiro está aqui, está sendo utilizado comprando as coisas. Quem vai trazer um dinheiro novo aqui é exatamente o turista. É o recurso novo que entra na cidade. Então é fundamental a gente agir rápido, se preparar, porque este momento vai chegar. Pode ser daqui 1 mês, 2, 3, não importa, mas é importante a gente planejar. Você falou tudo na abertura do programa. A gente precisa se planejar para isso, entender e, principalmente, a gente precisa manter viva as nossas empresas, os nossos hotéis. Entendeu? É um esforço hercúleo que eles estão fazendo nesse momento. O Rafael Paz falou aí, do hotel lá de Copacabana, ele é um dos que está conseguindo manter o hotel vivo, está oferecendo coisas diferenciadas, está atendendo o pessoal da saúde que não está indo para casa, entendeu? Então, quer dizer, estão todos eles envolvidos nessa guerra desse momento. Todos estão, o trade turístico abraçou essa necessidade. Agora é importante que a gente olhe para frente e veja como isso é importante para a cidade. Vai ser, então, uma realidade nossa essa coisa do turismo doméstico ter uma valorização assim, nesse logo pós-pandemia, não é isso? Isso vai ser talvez vai ser o primeiro Todo mundo está enxergando que é isso. E outra coisa, de carro e de ônibus, entendeu? Vai ter muito isso. E quero lembrar uma coisa para você, apenas um pouquinho de história. Você sabe como foi criado o Guia Michelin, não? Aquele dos restaurantes? Não. Foi no início do século passado, quando começaram a se descobrir o carro, a Michelin criou os pneus, só que as pessoas não rodavam, viviam na cidade. Então, eles criaram a estratégia de falar dos restaurantes que tinham ao redor, nos municípios vizinhos, para que as pessoas conhecessem e classificassem esses restaurantes. E daí as pessoas começaram a viajar. Então, imagina que a gente fizesse uma mesma história da Michelin, assim, de você conhecer os restaurantes próximos que tem de cada uma das cidades e conhecer os hotéis. Bacana. Quer dizer, você vai viajar de carro. Entendeu? Isso é muito legal. Antes de você ter essa coisa do transporte aéreo, que a Gol trouxe muito forte isso, né, de popularizar o transporte aéreo, se viajava muito de carro. E a cidade do Rio, a gente tem aqui um projeto, que foi um projeto maravilhoso, do meu amigo Nilo Sérgio, quando secretário de Turismo do Estado, que era o Rio mais 3. Quer dizer, a 3 horas do Rio, você tem diversas opções para fazer. E quero olhar daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, a gente vai estar no bicentenário da independência. Rio e Petrópolis está a 80 quilômetros da gente, podiam fazer um grande festival do turismo imperial. Entendeu? Olha quantas coisas legais a gente tem. Petrópolis é uma cidade linda, tem um museu maravilhoso, que é um dos 3 museus mais visitados do Brasil. Né? Tem toda uma questão de clima, de gastronomia. A indústria cervejeira, né? Você tem mais de 20 marcas de cerveja lá. Então, a cidade do Rio, em parceria com Petrópolis, fazer uma parceria para desenvolvimento disso, porque Dom João VI morou aqui, né? E a cidade de Petrópolis é uma homenagem a Dom Pedro. Né? Então, a gente trabalhar essa coisa, isso tudo já criaria uma dinâmica muito importante para as cidades.
Quem é mais próximo de mim sabe que eu gosto muito de cerveja, especialmente as artesanais. E eu tenho ainda uma ideia, um sonho que a gente possa pegar alguma parte ali ali da área do porto, ali naquela área central que foi toda revitalizada, pega algum galpão, alguma coisa, para a gente trazer várias fábricas dessas microcervejarias e formar ali um polo cervejeiro, né, que pode ser também assim, uma porta de chegada, né, para geração de emprego, de renda e turismo, destino turístico para as pessoas visitarem, igual se fala lá em Petrópolis. Seria fantástico, né? Isso, aproveitar esse momento, aquilo está vazio e a tendência né, a Caixa Econômica não sabe o que faz com aquilo, porque, né? Então é hora de ser disruptivo. Vamos buscar, vamos inovar, vamos gerar oportunidade de trabalho. Vamos ter uma visão de retorno de longo prazo. As pessoas enxergam muito o curto prazo. Exato. Eu até estou com um projeto na Câmara, mexendo na legislação para facilitar isso, né? Espero que a gente consiga aprovar ao longo desse ano para aproveitar no ano que vem e ver se consegue trazer. A última vez que eu viajei assim mais de carro foi no ano de 2018, tem 2 anos. Eu fiz uma viagem de passeio e a outra foi de trabalho, porque ali entre maio, junho e julho foi mais a minha participação na campanha eleitoral do Estado. E eu acabei visitando vários municípios que eu nunca tinha conhecido, né? E fiquei assim, encantado com vários locais que eu conheci novos. Então, para mim, não só, independentemente da experiência de participar de uma eleição majoritária que eu participei, na época com meu amigo lá, o Pedro Fernandes, mas essas visitas que eu fiz aos vários municípios foi muito enriquecedora, assim, para eu entender ali a dinâmica, a cultura de cada local, a diferença e a receptividade das pessoas. Além disso... A gente fala tanto de Portugal, só para te complementar aqui, desculpa te interromper. Portugal tem mar e serra muito próximo. O estado do Rio tem a mesma coisa. Tudo, exatamente. Tudo. Exatamente. E eu fiz uma viagem também no início de 2018, tem pouco eu não viajava de carro, né, para longe. Aí eu fui passando 3 dias, eu fui pegando ali a Costa Verde, né? Fui para Paraty, de Paraty fui para São Paulo, de São Paulo fui parar depois em Curitiba, depois fui cair lá na Praia do Rosa, em Santa Catarina, e depois na volta fui fazendo os roteiros de novo, ou seja, eu peguei ali uns 8, 10 dias para poder aproveitar, curtir mesmo aquele momento, dirigindo direto, no tempo que eu não tinha feito isso. Então foi assim, a gente vê que é muito bacana, né? Conseguir aproveitar. Então é o momento da gente tentar valorizar esse nosso potencial, né? Poder aproveitar aí o que o Rio e o Brasil tem de bom, para que as pessoas possam realmente a gente precisa colocar o Rio como protagonista, não só nacional, mas internacional, e colocar o Rio lá em cima. Uma importância grande disso, Rafael, uma importância grande dos convênios birô de cada estado. Os convênios estão muito mobilizados, né? É muito importante os convênios, a participação deles. Nosso amigo Marcos Navega, do Convênio do Rio de Janeiro, o Santiago, do Convênio Nacional, eles estão muito mobilizados. Exato. Ontem eu conversei até com um amigo meu que ele trabalha no IBP e estava falando da Rio Oil and Gas, que é talvez a maior feira de negócio que existe aqui para o Rio. Mas, sei lá, está programado para ser no final do ano, a gente espera que ele consiga ter sucesso, o evento possa ser sucesso. Mas vários equipamentos vão precisar de protocolos nesse início, né? Então, cinemas, teatros, museus, equipamentos turísticos, a gente vai precisar ter todo um cuidado com relação às visitas das pessoas nessa volta pós-pandemia. Não sei se está ouvindo, Lúcio, está caindo aí de novo. Conseguiu me ouvir ou não? Vamos lá. Adicionando o Lúcio de novo. Chamei de novo, Lúcio. Se estiver me ouvindo aqui, chamei de novo. Vamos lá. Já deve aparecer aí. Vamos lá. Obrigado. A gente está aqui nos nossos 9 minutos finais aí de conversa. E eu estava falando que também tem a questão das feiras de negócios, né? Que o Rio vai ter no final do ano, pelo menos está programado para o final do ano, a Rio Oil and Gas. E talvez o maior evento de negócio que tem aqui no Rio. E a gente precisa também fazer o Rio virar novamente um local para os eventos de negócios, das feiras de negócios, que isso gera também todo aquela cadeia produtiva econômica ali no entorno, né? Fundamental. A ABO que está envolvida bem nisso. Olha, não preciso nem dizer, eu estou na serra, faltou luz aqui. Ó. Isso vamos às questões de infraestrutura aqui, só um minutinho de infraestrutura turística. A gente está te ouvindo, fica tranquilo. Vamos ver se tem lua, pelo menos.
Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, o turismo de negócio é de fundamental importância. Tá? A ABO aqui, ela está muito envolvida com isso, de buscar essa questão dos protocolos. Por quê? Porque o turismo de lazer, né, ele vai ter aquele funcionamento que vai, sei lá, de novembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas de março a novembro, o que faz o Rio de Janeiro é o turismo de a gente sabe que, em função dessa questão da tecnologia, os pequenos eventos, as reuniões que haviam, pequenas convenções, vão migrar, para uma certa forma, para o digital, elas vão inovar. Agora, feiras como essas, que é uma vocação da cidade, que a gente tem capacidade de fazer, inclusive, houve um esforço muito grande para mudar a legislação do ICMS, que era um absurdo. A pessoa vinha em escoto, tinha que pagar antes, se não vendesse, depois tinha que tentar recuperar o imposto. Quer dizer, umas coisas dessa ABO que conseguiu mudar, o Otávio Leite foi fundamental importância nisso, junto com o Marcelo Alves, para a gente buscar essa mudança da legislação. Então, nós temos todo um ambiente de negócio. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, que prefeitura, Estado e governo federal, eles devem facilitar o ambiente de negócio. Os empresários vão, com a gana deles, com a veia empreendedora, buscar os negócios, mas o ambiente de negócio tem que ser facilitado. A gente tem que diminuir um pouco essa questão de taxas e de outras coisas que são supérfluas e que não agregam nesse momento. Então, se o esforço é de guerra para todos. Né? Aquilo que o Rafael Pazos colocou aí. Se não aliviar o IPTU, não adianta eu tentar manter o hotel aberto e ter que pagar uma porção de taxas que eu não vou conseguir honrar e vou ter que demitir as pessoas. Então, a gente tem que ter esta compreensão que o empresariado precisa, nesse momento, da ajuda. Né? E outra coisa, o governo municipal, federal, estadual, a fonte de receita dele são exatamente os impostos. Se eu matar as empresas, eu não terei impostos. Né? Então, esse esforço agora é para manter vivo aqueles que fazem com que a economia funcione. Né? Porque os governos não geram nenhum dinheiro, eles vão captar impostos. Então, a gente precisa que as empresas agora, né, como fez os Estados Unidos, dá dinheiro para esses caras manterem vivos, que já eles recuperam, a economia vai recuperar. A gente sabe disso, a capacidade empreendedora, a força do brasileiro, o agronegócio está mesmo com toda essa crise, está fazendo acontecer, as exportações estão acontecendo. Agora, a gente precisa passar por uma crise. Então, Exato. A crise ela tem que ser superada. E ela para ser superada, num esquema de parceria entre governo e a iniciativa privada. Todos nós temos que dar as mãos. Exatamente. Vou dar uma informação que muita gente não sabe. Você que estava na prefeitura, né, vai saber, mas muita gente que está fora não sabe. Muita gente acha que o principal imposto de arrecadação do município é o IPTU. Mas não é. É o ISS, que é o de serviços. O ISS hoje corresponde mais ou menos a 2,5 vezes o IPTU em arrecadação para o município. Aí no momento que a gente está atualmente com tudo parado, a arrecadação do município está despencando. Né? Então, e o que é atividade turística? Exatamente, é serviço. Então é primordial que o turismo volte com tudo para que o município possa ter a sua retomada. Isso vai ser de suma importância. E cada vez está ficando mais claro para mim, Lúcio, o seguinte, eu tenho até conversado muito com a minha equipe sobre isso. O pós-pandemia, né, tanto agora nesse segundo semestre, quanto com relação aos próximos legisladores, os que vão ser eleitos ou reeleitos, e os chefes de executivo que vão ser ou eleitos ou reeleitos para a próxima legislatura, eles vão ter assim, que ter um comprometimento, uma responsabilidade imensa para fazer as mudanças necessárias na legislação que sejam capazes de fazer a retomada da cidade. Né? Do Estado, falo de todas as casas legislativas. O trabalho que a gente vai ter assim, vai ser imenso e vai ter que ser feito assim, com muito comprometimento, porque a gente vai precisar ter pessoas realmente assim, que se importem, que estudem a fundo essa questão da legislação, para a gente fazer com que as atividades econômicas que são primordiais para o desenvolvimento da cidade, do estado do Rio, voltem a se recuperar e uma coisa vai puxando outra para cima. Então, acho que assim, a nossa função, nosso papel vai ter que ser muito importante e vai ser fundamental para a gente, junto com vocês, assim, unidos, né, com o setor econômico, não fazendo de orelhada, né, porque ninguém é gênio, a gente precisa estar ali juntos, ouvindo quais são as necessidades, entender a ponta
e fazer as mudanças necessárias numa legislação nossa, que a legislação está sempre atrás em relação à dinâmica da sociedade, né? A sociedade muda e as leis elas ficam mais tempo ainda defasadas. O meu papel, pelo menos, principalmente nesse meu segundo mandato, tem sido tentar quebrar essas amarras e as barreiras burocráticas que existem para que, em primeiro lugar, o Estado não atrapalhe o empreendedor. Em segundo lugar, que a legislação possa ajudar a fazer com que o ambiente de negócio no Rio, como você falou, se torne favorável para a chegada dos investidores. Acho que é por aí. É fundamental ouvir a dor do empresário, porque quem está na ponta, quem está lá lutando para fazer aquilo acontecer, está sentindo diversas dores, entendeu? E ele se sente sozinho. Então, essa aproximação, vem cá, qual é a dor? É essa, porque a economia muda, a dinâmica muda, mas as leis são muito lentas. Elas não estão pegando, e ainda mais no momento que a gente está tendo uma velocidade digital. Nós avançamos 15 anos em 40 dias. Entendeu? É só você olhar a quantidade de empresas que tiveram que migrar para esse ambiente digital para sobrevivência mínima. Entendeu? E isso ia demorar 10 anos, 15 anos, todo mundo teve que migrar. E isso não volta mais também. Entendeu? A gente vai ter que ter um outro mundo. O novo normal é um outro mundo. O consumidor gostou de comprar no digital, né? E agora, como é que eu faço para ter essa experiência dele na minha loja? Né? Então, além disso tudo, quando voltar, ele tem que reconquistar o consumidor. Olha a loucura que a gente está falando. Entendeu? Então, você tem que estar preparado para isso. Serão muitas dores. É importante a flexibilização desse momento. E principalmente o seguinte, Rafael, de que forma se diminui o tamanho desse Estado para que a gente possa, o Estado formal, seja ele município, governo federal ou Estado, para que ele possa diminuir exatamente essa quantidade imensa de funcionários para que seja mais rápido o atendimento. Né? Não pode ser do jeito que a gente tem hoje. O Estado formal brasileiro é muito pesado, entendeu? E isso obriga uma carga tributária de 40% do PIB. Exatamente. Então, é fundamental a gente conseguir fazer, mesmo que na marra, essas alterações que são tão importantes. Lúcio, a gente está aqui faltando 1 minuto e meio que o Instagram ele começa a fazer a contagem regressiva. Eu quero te agradecer muito, né, por enriquecer a gente com as informações, com a sua experiência. Eu sempre aprendi muito com meu pai, principalmente, que, olha, a gente tem que saber ouvir muito bem aquelas pessoas que são, muitos chamam de mais velhos, mas são os mais experientes, que têm muito a ensinar. E eu sei ouvir muito bem. Branco. Cabelinho branco. Eu tenho certeza que essa conversa, para mim, foi muito enriquecedora e para todos que estão aqui ouvindo também. Então, te agradeço demais. Peço que em 30 segundos você dê seu recadinho final aí para todo mundo. Pô, eu vou dar um abraço ao Renato Borges, meu amigo querido de Pelada, que me ajudou a fazer esse link. Eu queria agradecer a todos que estão aí, agradecer a você, Rafael, e dar uma mensagem de esperança, entendeu? Todos, para que a gente possa orar e que o mais rápido possível a ciência nos dê caminhos para que tudo volte à convivência das pessoas. É fundamental. E principalmente o seguinte, este novo mundo, a gente tem que focar no ser e não no ter. Então, vamos melhorar cada um de nós. Eu vou fazer um pedido para cada um de vocês. Você vê que vocês ficaram em casa e descobriram que não precisava de tanta roupa. Quando acabar essa pandemia, vamos cada um dar 1/5 do seu armário para quem está precisando. Vai fazer um bem para todos nós. É um desafio. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Tá? Um abraço, bom fim de semana. Fiquei com Deus aí. Faltou luz de novo. E no escuro. E fica no escuro. Um abraço. Um abraço, querido. Galera, valeu. 3 segundos, estou indo. Fui. Fiquem com Deus e se cuidem. Valeu.